Uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos, novas tecnologias no programa Minha Casa, Minha Vida, pequenas centrais hidrelétricas e prorrogação da lei de audiovisual. Esses foram alguns dos temas debatidos na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado este ano. Nós vamos conversar agora com o presidente da CCT, senador Vanderlan Cardoso. Prazer enorme estar com Prazer, vocês. senador. Muito obrigada por nos receber aqui em seu gabinete. Uma honra. Uma das prioridades do senhor, pelo que eu vi, foi limpar a pauta da comissão, né? Não tem mais assuntos na gaveta. Não, de forma alguma, já que quando eu assumi a comissão, deparei com alguns projetos importantes, como o PLC 79, que já estava há alguns anos parado nessa comissão. Esse é o PLC, é um projeto que cria um novo marco de regulamentação das telecomunicações. Isso. Que o que está ainda, né, a lei que ainda está de concessão, ainda que foi feito pelo Fernando Henrique, que já está praticamente aí com 20 anos e vence agora em 2025. Só que as empresas ainda não estão se sentindo confortáveis em fazer investimentos, principalmente em banda larga, já que não tem nada concreto. Não. Então, esse projeto ele vem a regulamentar isso e dar segurança também para os investidores. E vem também a levar para os estados menos desenvolvidos, como os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do qual eu faço parte, para que haja esses investimentos. Agora, mas esse projeto, na verdade, havia até uma previsão que ele fosse votado no fim de 2018, mas acabou que a discussão se estendeu, né? Ainda está se ajustando os detalhes. Roberto, é um projeto muito complexo e tem que ser bem discutido porque envolve aí bilhões e bilhões nessa área. E precisa-se de muitos bilhões também em novos investimentos para que a gente volte... Aliás, que a gente seja competitivo e que realmente entre na era digital, né? E precisa-se de regulamentação, precisa de projeto de lei para que dê segurança. E precisa ser debatido, né? Então, nós procuramos aí, designamos aí uma relatora, que é a senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, que tem procurado ouvir aí, né, todas as empresas envolvidas, né? A Anatel também, que é a que regula, ouvindo aí... desde os empresários, ouvindo todos, para que veja os prós e os contras, já que há tanta controvérsia nesse projeto, né? O TCU estima-se que o que existe de patrimônio ainda oriundo da concessão gira em torno de 100 bilhões, e isso que foi, já nem se usa mais esses equipamentos, chegar em qual valor que é isso, né? Efetivo. Então, há muita discussão que precisa realmente de ter tempo, né? Um projeto como esse não pode ter... ser aprovado assim, ou colocar em votação de um dia para o outro. Precisa de debate. Então, aí no segundo semestre, com certeza, vai estar sendo votado e com certeza vai ser aprovado, porque isso vem a gerar emprego e renda no nosso país, que a gente está precisando muito. Que um dos pontos principais desse projeto, uma das mudanças, é que a concessão passa a ser privada. Passa a ser privada, né? Isso aí vai dando... segurança para que as empresas invistam, né? Elas investam mais em telefonia, em banda larga, levando aí para esses estados, como eu falei, né? Hoje é muito concentrado, principalmente a internet 4G, é muito concentrada nos estados do Sul, Sudeste, que existe mais, né? Você pega São Paulo, já bastante, Rio de Janeiro, né? Santa Catarina e assim por diante, Paraná, Rio Grande do Sul, mas os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste ainda... precisa de ter um cuidado em investimentos nessa área. E aí a previsão é que a iniciativa privada tenha mais recursos para investir? Eles vão estar investindo com mais segurança, porque eles vão ter retorno, né? E com isso vai ter também impostos, tanto para os municípios, para os estados e para a União. Um outro projeto também em discussão que proíbe franquias de consumo de internet. Esse é um projeto que está em discussão, nós fazendo as audiências públicas, né? Tem que ser feito, tem que ser discutido. E muitas das vezes, nós, os próprios senadores, né, precisamos ouvir das partes interessadas o que vem a ser isso, né, os prós e os contras.
a importância das audiências públicas é para essas discussões. Como, por exemplo, hoje nós tivemos audiência pública em conjunto com a CAI, que foi para estar falando sobre criptomoedas, né? Eu mesmo entendia muito pouco e hoje eu pude perceber que está muito avançado, né? Inclusive com a participação do diretor da Receita Federal, já tem normas, já é uma realidade. E para a maioria ainda do brasileiro, né? Isso daí é uma coisa muito distante, até mesmo de acesso à população. Então, como aproveita que o senhor está com as informações aí fresquinhas, explica para o nosso telespectador assim, o que são essas criptomoedas, Bitcoin, são essas... Na verdade, pelo que nós entendemos hoje pelos palestrantes, é uma moeda virtual, né, que tem aí, ao longo dos últimos 10 anos, que acho que desde que foi lançada, em torno de 10 anos, e com regras claras, em que as pessoas têm acesso aí, por exemplo, eu pude ver hoje que um Bitcoin, né, que eu nem sabia o valor que era, que custa aí quase 50 mil reais, né, e que as pessoas podem ter acesso a partes disso, né? Ou seja, se você quiser comprar ali uma pequena parte, até em 10 reais de um Bitcoin, você pode comprar, né? E que tem todas as seguranças, né? Eu tinha até um receio em que poderia ser usado aí pelo narcotráfico, pela evasão de divisas, mas fiquei muito tranquilo quando eu vi o diretor da Receita Federal dizer que já tem regulamento hoje, inclusive para os ganhos de capital, porque se você compra hoje, se você compra aí no passado, como um Bitcoin chegou aí a ser 10 mil reais, por exemplo, e hoje está quase 50 mil reais, então tem-se um ganho de capital, e esse ganho de capital ele é tributável como qualquer rendimento. Então, para nós ali foi muito interessante, foi cerca de 3 horas hoje essa audiência pública e pôde esclarecer ali, embora eu não participei de toda a audiência devido também a outras comissões que a gente participa, mas o que eu vi ali eu pude perceber que chegou no momento oportuno essa discussão aqui no Senado Federal, já que representa o povo, né? Tem um outro projeto também que facilita a importação de componentes de informática que não são fabricados no Brasil. O senhor acredita que isso também vai ajudar a alavancar aí o nosso mercado interno, a produção? Isso não é só a questão da informática, né? Tem muitos produtos hoje para informática que é fabricado no Brasil. O interessante do projeto, que é de autoria do senador Romário, e está com a relatoria do Major Olímpio de São Paulo, senador Major Olímpio, é que isso vinha facilitar importação para investimentos em ciência e tecnologia, inovação, para laboratórios, esses equipamentos que não são fabricados no Brasil e que hoje, para ter acesso a esses equipamentos, sendo empresas ou órgão público, o imposto é muito alto, né? E aí inibe para que a gente faça investimento em esses equipamentos para estar investindo em ciência e tecnologia, inovação, em tudo que venha a melhorar, ou seja, no agronegócio, na educação, em tudo hoje tem ciência e tecnologia, tem inovação, né? E é importante para nós. Esse projeto, creio que por esses dias, talvez no primeiro semestre ainda, ele será devolvido já com a relatoria do senador Major Olímpio e vamos dar sequência. É interesse do governo para que ele seja aprovado. Se eu não me engano, o próprio presidente Jair Bolsonaro, semana passada, já disse do interesse em estar facilitando as importações desses produtos. Uma das atribuições das comissões do Senado também é avaliar políticas públicas. E a Comissão de Ciência e Tecnologia definiu, então, que vai avaliar a política de energias renováveis e biocombustíveis. Para isso, nós realizamos uma audiência pública, para nós ouvirmos aí cada classe ou cada associação. Por exemplo, nas PCHs existe uma associação das pequenas centrais hidrelétricas. Nós temos aí a Eletrobras, que também até regula, né, esse setor. Tem a ANEEL, que também tem o Ministério de Minas e Energia. Nós temos um potencial grande no nosso país de energia termosolar, eólicas, e inclusive com dados que nos impressionou muito, porque muitas das vezes nós mesmos não estamos tendo nem acesso ao que nós estamos já produzindo no país, né?
Por exemplo, a eólica, ela saltou aí nos últimos 5 anos de uma participação de energia no país de 1 e poucos por cento. Ela deve chegar em 2022 agora com quase 20% já de participação, também os investimentos que empresas têm feito, né? A termosolar, da mesma maneira, né? Nós fomos ver através dessas audiências que tem investimentos sendo feitos pelo país que muitos não sabem. Por exemplo, no Piauí está sendo construída uma das maiores usinas termosolar do mundo, né? Se eu não me engano vai ser a 3ª ou é a 4ª. Há previsão de construção também em Goiás, aqui próximo de Brasília, aqui no Nordeste goiano, de uma que pode ser considerada a maior, até superando aí a que existe hoje na China, que é de 500 mega, né? Essa pode chegar a 600 mega. Então foi muito importante a gente ver em números e o potencial que tem também, Roberto, em geração de empregos, né? Nós temos aí a questão das PCHs, volto a falar, que me impressionou muito, o potencial que tem já mapeado pela ANEEL. Que são as pequenas centrais hidrelétricas. Pequeno, até 30 mega, né, que são consideradas PCHs, né? Até 30 mega. 30 mega dá para iluminar uma cidade aí de 100, 120 mil habitantes, né? Então não são pequenas, elas são grandes, né? Podendo chegar aí até 150 mil habitantes, se eu não me engano. Então o potencial que tem no Brasil, principalmente no meu estado, Goiás, já mapeado, nós podemos gerar aí com uma aceleração até das licenças ambientais, né, já mapeado, gerar aí quase 50 mil postos de trabalho com investimentos previstos de iniciativa privada, não tem nada de governo, de mais de quase 25 bilhões de reais de investimentos. Isso vai gerar o quê? Emprego, vai gerar renda para o município, para o estado e para o governo federal, né? E vai ajudar a suprir o Brasil aí de um produto hoje, um bem precioso que tem, que é a energia, né? Nós voltarmos aí alguns anos atrás, e a audiência pública é para isso, ver o que aconteceu com o país que há poucos anos atrás tinha a energia mais barata do mundo. Era o Brasil, né? Hoje é a 4ª mais cara do mundo. O que aconteceu nesse período? Por que chegou a esse ponto? Né? Teve interesses aí de grupos econômicos ou até mesmo políticos em que fossem investido e facilitado licenças ambientais, acesso a financiamento com juros subsidiados, por exemplo, para as termos, né, que é usada aí, as termoelétricas, é usado óleo diesel, é usado um combustível altamente poluente e muito caro, né? Aí nós vamos observar que essas tarifas verde e amarela, essas que inventaram aí, vermelha, né, aumenta o consumo, é porque essas políticas foram feitas erradas, né? Então nós temos que retomar essa pauta de crescimento para termos aí energia um preço justo, certo? Como a gente tem em outros países, e também para gerar aí os motores, né? No agronegócio, para os pivôs centrais, para as indústrias, para a casa, para tudo, né? Sem energia não podemos falar em crescimento do país sem ter energia. E aí a previsão, então, que dentro desse novo modelo a energia vai voltar a ficar mais barata? Olha, tem que ter algumas ações. Eu tenho muito os pés no chão. Ontem nós tivemos uma audiência pública na CAI com o ministro de Minas e Energia, com o Bento. E uma das perguntas que fizemos a ele, se alguma medida está sendo tomada entre o governo federal com os estados para que facilite, já que essas licenças ambientais, elas são fornecidas até 30 mega pelos estados. Então tem que ter uma ação em conjunto, o governo federal com os estados, para que facilite essas licenças ambientais. E um dado interessante, é um tema que a gente aprofundou bastante nele, uma PCH, ou seja, uma usina dessas, que gera até 30 mega, ela pode ir de 5 a 30, são pequenos lagos. E esses pequenos lagos, eles vêm para resolver também um problema ambiental, já que ele contém as grandes enchentes e grande parte dessa água que é represada nesses pequenos lagos vai para o lençol, né? Enriquece ainda com mais água o nosso lençol. E ali ainda vai gerar energia e vai gerar emprego durante 3 anos de construção, que é a média, e vai baratear o custo da energia no nosso país, né? Uma das audiências públicas realizadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia em conjunto foi justamente a vinda do ministro da Ciência e Tecnologia, né, Marcos Pontes,
sobre a concessão do uso comercial da base de Alcântara aos Estados Unidos. Esse é um tema até um pouco polêmico, né? Como foi esse debate? Olha, é interessante que era até um tabu, né? Eu acho que tinha muita gente mal informada e pela falta de informação, às vezes, né? Nem desculpa da pessoa, dizia que nós estávamos entregando Alcântara, aí vinha a questão da soberania aos Estados Unidos. Isso não é verdade. Eu quero até ressaltar aqui a condução do ministro Marcos Pontes. Foi uma condução brilhante, muito técnica, ele não olhou questão partidária, e a forma que ele conduziu, explicando e mostrando que aquele acordo feito com os Estados Unidos, e tem que ser com os Estados Unidos, porque cerca de 90% de todo o equipamento que é usado para lançamento, desde foguetes e para satélites, é produzido nos Estados Unidos. Mas isso também, o acordo, ele não prevê que vai ser feito só com os Estados Unidos. Pode ser usado por qualquer país e por qualquer empresa que queira fazer lançamento de Alcântara, ou satélite, ou foguete em Alcântara. Já que ali é privilegiado, né? Nós, com certeza, nós vamos ter um mercado de lançamentos de satélite, de foguete, muito grande, porque em cada... é tão privilegiado ali, porque para cada litro ou quilo de combustível que se economiza num lançamento, e ali é privilegiado... Pela certo? Própria localização geográfica. Pela localização, mesmo. Certo? Economiza-se milhões de dólares, porque é menos peso para o lançamento. Então, se você tira ali, vamos supor, 1.000 quilos de combustível pela a posição que está a Alcântara, então você vai diminuir milhões de dólares. E com isso, nós vamos ser muito competitivos. Os estudos feitos, se nós pegarmos somente 1% desse mercado, que é de lançamento de satélite e foguete, nós estamos falando aí algo em torno para o Brasil, iniciando aí com 4,5 bilhões de dólares, hoje quase 20 bilhões de reais, podendo chegar aí a até 11 bilhões de reais a médio e longo prazo, ou seja, em torno de 40 bilhões de reais. Então, são recursos que podem ser investidos. Eu defendo isso, tem um grupo de senadores que defende, que parte desses recursos fique com o Estado do Maranhão e para os municípios do Maranhão, e um pouquinho mais para o município de Alcântara, né? E a maior parte desses recursos, ou seja, uma parte ser destinada à nossa Embrapa, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é referência mundial, e a grande parte seja para o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Sem ciência, tecnologia, e para fazer isso precisa de investimentos, para que o Ministério ele tenha condições com esses recursos de fazer as parcerias com os estados e os municípios que estejam investindo em ciência e tecnologia. Nós fizemos agora uma audiência pública sobre os parques tecnológicos. E eu fiquei impressionado com a quantidade de parques tecnológicos que já tem no Brasil, alguns iniciando, outros em construção e outros já em funcionamento. Então, esse é um potencial muito grande. As incubadoras que tem através desses parques tecnológicos, como tem em Campina Grande, como já tem em Goiás, ali na Universidade Federal de Goiás, como já tem em São Paulo, que é em São Carlos, nós estamos em São José dos Campos, nós temos lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e alguns que já avançou muito. E com isso, em Campinas, em São Paulo, né, que é referência o de Campinas. Então, com isso, riqueza, emprego, impostos, né? Então, o Brasil, que ficou tanto atrás nesses últimos anos de investimento em ciência, tecnologia, que não deu tanta importância, nós estamos vendo agora um momento ímpar. Nós, na nossa comissão, que eu quero até aqui ressaltar, né, que foi dos 100 primeiros dias aí, de tudo que foi produzido nas 16 comissões, nós produzimos 28%, ou foi 29% de tudo que foi produzido nas comissões. Então, nós ficamos com quase que um terço aí ou mais de produtividade, né? Nós temos feito nessa comissão o que? São esses debates, audiência pública, né? Não é simplesmente ficarmos ali só discutindo outorga de rádio, de TV, né? Mas ser efetivamente, que é importante também, eu não digo que não é importante, né?
Que também é uma das atribuições da comissão, né? Passa todas principalmente as rádios comunitárias, né? Que é tão importante para o município que não tem uma forma de comunicar e ali tem uma rádio comunitária. E todas passam também pela CCT? Passam todas pela CCT. E a maioria delas é terminativa, né? Isso é importante, que dá uma certa rapidez, né? Então, essa comissão nós temos, junto com os senadores, porque os senadores estão tão empolgados, né? Eles estão com a produtividade que está tendo, estão todos participando. Hoje, essa audiência pública para estar discutindo as criptomoedas, Bitcoin, que é novidade para muitos, né? Nós tivemos ali a participação, o requerimento feito pelo senador Flávio Arnes, juntamente com o senador Stevenson, né? Então, você vê a participação que está de todos, né? Querendo estar ali, trazer o debate para a comissão nessas audiências públicas. A CCT também recebeu o secretário nacional de Habitação do Ministério de Desenvolvimento Regional para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida, né? Quais são as novas tecnologias no programa Minha Casa Minha Vida? Olha, existem muitos modos construtivos, né? Por exemplo, eu fui prefeito de uma cidade, que é Senador Canedo, e na época nós fizemos uma parceria com o governo federal, a Universidade de Goiás, e uma empresa que fabricava painéis isotérmicos. E desenhamos ali, aliás, e fizemos um projeto que foi de construção de casas térmicas em condomínio fechado. Foi o primeiro do Brasil sendo feito com 282 unidades. Isso através desse desenvolvimento, que foi a universidade participando, empresa, prefeitura e governo federal, e foi através do programa Minha Casa Minha Vida. Isso aí levou, hoje tem milhares e milhares de casas que foi construído pelo Brasil. E hoje há, sim, estudos de novas tecnologias para que a casa ela fique mais confortável e que seja construída em um tempo mínimo, com isso reduzindo o custo e beneficiando mais pessoas, né? Então, o secretário, Sr. Celso, ele esteve conosco, fez a apresentação, não somente dos recursos, o que tem disponibilizado, que foi para o primeiro semestre, o que tem para o segundo semestre, o que tem até 2022 de projetos e de efetivos em recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida, ou se é a faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, até, se eu não me engano agora, até a faixa 5, né, que existe do projeto. Outra audiência foi a respeito da prorrogação da lei do audiovisual. E o senhor, inclusive, defende não só a prorrogação, como a interiorização, né, da cultura cinematográfica. Tudo. Eu acho que nós temos uma cultura no país, nós temos muito que apresentar, não somente aqui, mas para fora. Você vê quanta coisa boa nós exportamos, né? E, por último, ficou muita política no meio, né? Então, nós temos que ter uma regulação aí mais firme, né? Que não seja ideologia, isso ou aquilo, né? Que seja uma coisa mais profissional. Então, a minha defesa não foi só em relação à prorrogação, mas que a gente tenha coisas mais concretas nessa área, já que emprega milhares e milhares de pessoas. Nós temos aí filme que foi produzido, que gerou ali por algum período mais de 5 mil empregos entre figurantes e todos que participaram do filme, o filme nacional, e foi premiado, né? Então, nós temos que dar atenção especial, não simplesmente vai financiar um filme, isso aqui é ligado a quem que é, qual partido, ou isso, aquilo, o que ele pensa. Então, vamos soltar dinheiro para isso aqui. Não, vamos ver projetos concretos, mas uma lei que dê garantia àqueles bons projetos e nada de politicagem, nada disso que a gente viu aí nos últimos tempos. Então, eu defendo que geração de emprego e renda, que a gente tem que ter investimento em esporte, em cultura, nós temos que ter investimento em todas as áreas. Uma área, ela complementa a outra, né? Quando prefeito, eu tive essa oportunidade de investir em todas as áreas. Então, uma complementa a outra. Senador, chegamos ao fim do tempo do nosso programa. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, sempre serão bem-vindos aqui. Obrigado pela oportunidade de a gente estar falando, esclarecendo um pouco melhor aos telespectadores o que é a CCT, né, e o trabalho nosso aqui no Senado.
Esse foi o balanço das atividades da Comissão de Ciência e Tecnologia no primeiro semestre de 2019. Se você quiser rever ou compartilhar o link, é só acessar a página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer um comentário, ligue 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e continue com a TV Senado.